Tudo bem, família? Você sabe como ter os cuidados para aumentar a vida útil da sua inversora? Não sabe? Então nesse vídeo eu vou fazer um guia completo para que nunca mais você tenha dúvida de como operar a sua inversora e ela tenha longos e longos anos sem você ter problema. Primeiro ponto é você saber que uma inversora de solda, ela é eletrônica, diferente daqueles transformadores que eram totalmente elétricos. Isso significa, não tem capacitor, não tem placa eletrônica, não tem IGBT, não tem circuitos eletrônicos. Já essas máquinas são totalmente eletrônicas. Claro que ela é elétrica, porém ela tem um circuito eletrônico todinho de comando dentro dela. Saiba que 90% dos problemas de inversoras que chegam nas assistência técnica é problema de mau uso. Isso é, desde a instalação do equipamento até o seu manuseio errado. Então vamos para o primeiro tópico, que é a parte traseira do equipamento. Então está aqui a inversora de solda. Os primeiros cuidados são a ligação do equipamento. A ligação do equipamento é fundamental. As inversoras da Boxer Solda, ela já vem com um plug de 20 amperes. Isso significa não há necessidade que você venha cortar esse cabo e fazer uma ligação com uma tomada industrial ou uma ligação direto no disjuntor, a não ser que você prefira fazer esse tipo de instalação. Porém, esse equipamento já vem pronto de fábrica para poder atuar com um plug de 20 amperes. Agora, quando você compra um equipamento como as inversoras da linha industrial da Boxer, que vem apenas com o cabo, isso já significa que você precisa colocar uma tomada industrial. Aí você precisa ler o manual e ver o que é que o fabricante está pedindo, qual é o mínimo de tomada que você precisa utilizar. Por ela vir com um plug de 20 amperes, você jamais pode tentar ligar numa tomada de 10 amperes. Algumas pessoas até forçam, pegam extensões, forçam para poder encaixar ou até utiliza aqueles adaptadores. Não faça isso. Porque quando você faz um mau uso do equipamento na ligação, de repente você sabe trabalhar tranquilamente com o equipamento, mas você liga erroneamente, o que vai acontecer? Você vai forçar o seu equipamento. Porque quando você liga em 10 amperes ou usa uma bitola de fio inferior ao que você deve usar, e eu vou falar nesse vídeo, o que vai acontecer? Você vai estrangular, vai criar uma resistência. Então vai aquecer esse ponto da tomada, você vai perder a potência do equipamento porque está aquecendo, está transformando a energia em calor, e aí você já está perdendo, fazendo o equipamento consumir mais e danificando a parte eletrônica dela. Esses equipamentos têm um banco de capacitor que vai, por sua vez, fazer com que haja uma compensação. Porém, imagina esse banco de capacitor enchendo e esvaziando, você está forçando sua máquina. Uma hora ela não vai aguentar e vai abrir o bico. Então nunca faça esse tipo de uso de adaptadores ou utilize numa tomada de 10 amperes, porque assim você vai estrangular a energia. Para que você possa entender, é como se fosse uma água. Imagina que você tem um tubo de 25 vindo água, você vai lá e coloca um tubo de 20 mais fino. O que vai acontecer? Aquele ponto de água, ele vai perder pressão, porque vai reduzir o fluxo de água, não é assim? A água a gente consegue enxergar, a eletricidade não. É o que acontece com a eletricidade, a mesma coisa com a água. Você vai criar uma resistência e ali não vai passar o que a máquina precisa. Se ela estiver precisando ali de 20 amperes de corrente, não vai passar 20 amperes, porque você reduziu para 10. Então ali você vai ter um afunilamento, um estrangulamento de 10 amperes. Você pode perguntar, qualquer tomada de 20 amperes serve? Não. Na verdade, não adianta nada dentro do seu eletroduto tá passando um cabo de 2,5 e você instalar uma inversora dessa e está trabalhando o dia inteiro com solda. Por quê? Um cabo de bitola de 2,5 milímetros não é um cabo ideal para instalação de equipamentos de solda. No mínimo, então eu não vou alongar esse vídeo para ensinar cálculo de elétrica, para não ficar um vídeo chato, mas já posso garantir para vocês, no mínimo 4 milímetros a bitola.
seja para a instalação da sua máquina ali, uma tomada de 20 amperes, seja para extensão. Não utilize extensões também em equipamentos de solda do tipo inversora menos do que 4 milímetros. Você pode falar, mas o cabo está muito caro, eu vou utilizar um de 2,5. Se você precisa fazer uma solda rápida, só tem a tomada aí com a bitola de 2,5 e a solda é rápida, o equipamento tem o banco de capacitor para fazer a compensação da falha, da perca que vai ter. Mas o ideal é você não utilizar assim seu equipamento para que você tenha uma vida útil longa do seu equipamento. Compre cabo no mínimo de 4 milímetros e também não pode ser uma extensão de 30, 40, 50 metros. Se você vai utilizar em área rural, então tem que aumentar a bitola no mínimo para 6 milímetros de cabo. Aí você pode colocar aí 20, 30 metros mais 6 milímetros. Então já falei da tomada, já falei do cabo que tem que estar ligado nessa tomada e falei da bitola da extensão. Agora é hora de falarmos do disjuntor. É ideal que essa tomada não esteja ligado direto na rede, e sim num quadro de energia onde tem um disjuntor para fazer a proteção da rede elétrica. Lembrando que disjuntor não está ali para proteger o equipamento elétrico ou eletrônico seu. Ele está ali para proteger a fiação que está na parede. A hora que ele atingir a corrente na qual ele foi desenvolvido para desarmar, a hora que começar a aquecer o cabo e essa corrente aumentar, ele vai desarmar para proteger exatamente a sua rede elétrica. Então, o disjuntor ideal, quando você comprar uma inversora, você precisa olhar na etiqueta. Essa etiqueta que fica abaixo do equipamento. Aqui na etiqueta está informando que o máximo que ela atinge é 38 amperes de corrente. Porém, esse é o consumo dela. Só que esse consumo é de máxima e ela estando em 110 e não 220 que diminui. Então, o fabricante informa que é 32 amperes de corrente máxima do equipamento estar em 220. Então, o disjuntor aí, se você estiver ligando em 220, põe um disjuntor de 32 amperes. Se você estiver utilizando em 110 volts, né, ou 127, e não estiver utilizando o equipamento em 220, aí você pode colocar então um disjuntor de 38 amperes que é de máxima. Lembrando que ele só atinge essas correntes de máxima se o equipamento estiver no máximo. Como ele indica aqui, em 220 ele atinge 160 amperes a corrente máxima e se estiver utilizando em 110 ele chega a 110 amperes de máxima. Como vocês viram na etiqueta, é um equipamento que pode chegar até 38 de pico, estando ligada em 110, porque ela é bivolt. Ela não vai chegar em 38 ligada em 220, que é o que eu sempre recomendo. É bivolt, mas é ideal sempre utilizar equipamento de solda em 220 para você extrair o máximo de potência do equipamento. Já em 110 o equipamento reduz a sua potência e aí acaba aumentando a corrente aí de entrada. Isso significa pode chegar aí até 38. Olha essa tabelinha básica aí na tela. Essa tabelinha de cima é uma tabela básica, não está falando sobre o comprimento, mas é o mínimo que você deve usar. E embaixo está mostrando aí a tabelinha em metros. Então, se você obedecer essa tabela, você também não tem problema nenhum com a sua rede elétrica. Vale lembrar que se você vai fazer um serviço na casa de um cliente, vai ficar soldando lá por várias horas, o ideal é você ter uma extensão preparada, se possível aí de 6 milímetros ou no mínimo 4 milímetros, e fazer a ligação direto no relógio. Isso vai fazer com que a sua inversora não tenha falta de energia e você vai pegar direto do relógio e não vai ter problema algum. Segundo tópico, agora nós vamos falar sobre a parte frontal do equipamento. Agora é a hora da conexão correta dos cabos de aterramento e do porta-eletrodo. Vale lembrar que quando você for fazer a instalação, jamais encaixe aqui os cabos que vieram na sua inversora e gire assim e só deixe ele encostado para que aconteça isso aqui, fique folgado. Jamais permita isso, porque o que vai acontecer? Vai dar mau contato, vai aumentar a temperatura aqui. Isso aqui pode danificar tanto o bocal quanto a placa, porque vai haver um aquecimento. Como ele está estanhado na placa, ele vem parafusado, estanhado, pode acontecer de danificar. Então, lembre-se de apertar bem, girando, para o cabo ficar firme, tanto do porta-eletrodo quanto da garra de aterramento. Outro ponto. Antigamente, muitos serralheiros pegavam aqueles transformador de solda e fazia aqui um gancho só para pendurar no portão.
ou numa estrutura metálica para facilitar ali a hora de colocar. Nas inversoras jamais faça esse tipo de coisa, porque ela tem que estar bem aterrado a peça para ela funcionar muito bem. Então, o ideal é sempre essas garras que fixam muito bem, ela tem uma excelente pressão, então ela dá o aterramento dos dois lados, prendendo bem na peça. Então é fundamental que esteja muito bem aterrada a peça que você vai soldar. Outro ponto importante é que o porta-eletrodo não esteja desgastado. Com o tempo, o porta-eletrodo vai desgastando aqui dentro, isso é normal. Quando isso acontecer, ele já não está agarrando direito o eletrodo, é hora de substituir por outro porta-eletrodo. Algumas pessoas acabam colocando aqueles porta-eletrodo maior. Não há necessidade. Esse equipamento é de 160 amperes de máxima e o porta-eletrodo é de 200, então tá tranquilo. Você pode comprar o porta-eletrodo de 200 amperes e colocar nela sem problema nenhum. Então não tem necessidade de colocar de 300, de 500, aqueles grandão pesado, que isso não vai fazer com que preserve a sua inversora. Isso não muda nada. O que não pode é colocar inferior. Outra coisa, quando você for substituir o cabo da inversora, o seu cabo já está rachado, ressecou, está duro, lembre-se de colocar cabo para máquina de solda. Ele é um cabo diferente, não é o mesmo cabo que se utiliza na rede elétrica. Ele é um cabo maleável, fácil de você trabalhar com ele. E outra, jamais substitua por um mais fino. Não utilize. Eu já vi serralheiro pegando cabo de 10 mm elétrico e colocando na máquina. Não faça isso, você vai forçar o seu equipamento e vai ter problema. Ele não vai, a hora que você colocar aqui em 100 amperes a corrente, não vai chegar a 100 amperes no eletrodo. Por quê? Ele vai haver uma perda, vai aquecer o cabo e você vai chegar aqui no máximo em 80 na ponta do eletrodo. E isso vai acabar forçando o seu equipamento. Não faça isso. Essa inversora de solda vem com o cabo de 16 milímetros de fábrica e se você for substituir, substitua por outro de 16 milímetros. Aí você pode perguntar, poxa, mas esse cabo vem apenas com 2 metros. A inversora é leve, o ideal é que você leve ela contigo. Mas se você estiver soldando algo muito grande e você não quer perder tempo, precisa ir de um cabo com 5 metros, que o ideal é no máximo 5 metros. Se você tem uma outra marca, entre em contato com o saque da marca da sua máquina e pergunte se você pode. Aí eles vão te informar. A Boxer permite que você coloque um cabo de 5 metros, porém não da mesma bitola que vem o cabo. A seção nominal do cabo tem que ser o próximo. Então, se essa máquina vem com cabo 16 milímetros, você precisa colocar um cabo de 5 metros de 25 milímetros. Assim você vai ajudar na condutividade. Aí sim, você regula 100 amperes, vai chegar a 100 amperes na ponta do cabo. Ah, Fábio, mas eu preciso aumentar o cabo. Aí o máximo que você pode colocar é 10 metros. Jamais ultrapasse 10 metros. Então, se você fizer isso, você tem que aumentar mais uma seção nominal. Aí você vai utilizar um cabo de 35 milímetros. Então, se você vai aumentar muito o cabo, jamais passe de 10 metros e se chegar até 10 metros, se vem com 16, você aumenta 2 seções nominal, vai para 35 milímetros. Agora, se o seu equipamento de solda vem com um cabo de seção de 25 milímetros, então se você vai por 5 metros, você vai passar aí para cabo de 35 milímetros. Se vai por 10 metros, aí você já precisa de um cabo de 50 milímetros. Então, sempre aumente até 5 metros uma seção nominal, até 10 metros limite máximo, 2 seções nominal do que vem o cabo da sua máquina. Tá ok? Agora o tópico 3 é o cuidado com a sua inversora. Vamos falar da parte do meio, a parte eletrônica, o que está aqui dentro. Primeiro ponto, jamais cubra a sua inversora. Eu já fui em oficina e vi pessoas com pano cobrindo a inversora em cima da bancada, dizendo que está cobrindo para que não venha algum tipo de limalha, fuligem no ar, entrar dentro do equipamento para não danificar. Não faça isso. Quando você obstrui as entradas e saídas de ar que tem o equipamento, tanto na dianteira, traseira e laterais, que ela tem dos dois lados, o que você faz? O equipamento começa a aquecer e aí você vai danificar os componentes eletrônicos. Jamais cubra seu equipamento. Se possível, deixe num lugar onde tenha fluxo, corrente de ar, para que ela possa fazer a troca, a dissipação de calor corretamente. Segundo ponto importante, aonde estiver a sua inversora de solda, jamais utilize uma esmerilhadeira fazendo ali o seu desbaste, o seu acabamento, jogando
ali a limalha na direção do equipamento. Por quê? Se essa limalha, aqueles pontos metálicos que está indo no ar, entrar pelo cooler, ele vai jogar dentro da máquina. Isso vai acumulando na placa. Eu tenho uma placa aqui, vou mostrar melhor para vocês. Aqui eu tenho uma placa de uma inversora de 160 amperes e eu quero mostrar para vocês, olha o tanto de componente eletrônico que tem essa placa. Tá vendo que ela é praticamente toda eletrônica. Tem banco de capacitor aqui dentro, aqui tem os GBT. O que acontece é que essa placa, quando está dentro da sua inversora, começa a vir fuligem de metal aqui dentro, e eu vou dar uma dica fundamental agora para vocês. Olha só o que vem para dentro e acaba parando na placa. Eu coloquei aqui 2 tipos de limalha que tem numa oficina. Aqui eu tenho uma limalha bem fininha, que geralmente quando estamos utilizando o disco flap, ele tira esses grânulos, essa limalha bem fininha. Então ela que vai sendo lançada na sua inversora e o cooler joga para dentro da máquina. Aqui eu tenho uma limalha mais grossa, que é uma limalha de rebarba, uma limalha de policorte, que também pode ir aqui até a sua placa. Então, esses 2 tipos de limalha, acontece isso aqui, vou mostrar na prática o que acontece. Tá vendo que aqui nós temos diversos circuitos eletrônicos. Imagina, essa limalha vai entrando e vai fazendo isso aqui, ela vai sendo depositada. Essa daqui, mais fina também, vai entrando tudo aqui na sua placa, que é assim que às vezes ela chega na assistência técnica. Claro que eu joguei com a mão, mas conforme o profissional está usando o equipamento, vai entrando então essas limalhas e vão ficando depositadas. E vai entrando poeira, vários tipos de sujeira. Às vezes o profissional acaba fazendo uma pintura e começa a entrar também poeira de tinta, vai grudando aqui dentro. E aí essas limalhas, como elas são metálicas, acaba pegando numa perninha desse componente eletrônico e emendando com o outro. É onde passa a corrente de um para o outro e danifica a placa, queimando aqui algum desses componentes eletrônicos. É aí que você fica sem a sua inversora. Então, o ideal é que você, cada 3 meses, abra a sua inversora. Agora, se estiver na garantia, não faça isso. Dentro da garantia, não se faz isso. A hora que passar da garantia, o ideal é que você abra a sua inversora e sopre ela. Pega aí com um compressorzinho, bate um ar. Cuidado para não pôr a mão nos componentes eletrônicos, que pode acabar havendo também uma queima. Então, o ideal na parte eletrônica é não colocar o contato com a mão nos componentes eletrônicos. Então, dá uma soprada, ou se você quiser passar um pincel, tome muito cuidado com a eletricidade estática do corpo. Existem uns pincéis que vêm com um cabo que você aterra ele em algum local para você passar e não correr o risco de queimar um componente eletrônico. Mas então, se você não tem esse pincel, bate um ar tirando todo o excesso de poeira, que já vai ajudar. Você tira toda a limalha com ela desligada da tomada, bate um ar, limpa direitinho sua inversora por dentro, fecha e você vai ter inversora para muito e muito tempo. Que são esses componentes eletrônicos que queimam por causa dessas limalhas. Muitos dos consertos é isso. É um fechamento de curto devido à limalha metálica dentro da placa eletrônica da inversora de solda. E para finalizar, é claro que todos sabem disso, jamais bata ou jogue o seu equipamento. Também não deixe seu equipamento no chão, onde tem um solo que passa umidade para o equipamento, e não utilize ela quando estiver num local aberto, estiver chovendo ou garoando, porque como é um equipamento eletrônico, precisa de cuidados. Você tendo todos esses cuidados que eu falei nesse vídeo, você tem inversora para muitos e muitos anos. E o ideal é que você cuide, zele da sua inversora, até para que você não tenha que comprar outra. Eu espero que você tenha muitos anos de inversora e só tenha que comprar outra se você quiser aumentar a sua produtividade na sua serralheria, ou para você que é hobbyista, quer comprar uma máquina de maior capacidade, aí sim. E não ter que ficar comprando a mesma máquina, porque teve problemas aí no caminho. Meus queridos, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo a sugestão de vídeo que vocês querem que eu faça sobre inversora, que eu venho trazer para vocês esse conteúdo. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.